Vamos para o segundo episódio da nossa série sobre adultização. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre direito de família com as advogadas Thaline e Juliana, que são especialistas nessa área. Ficou muito legal esse bate-papo, então confere aí como que foi. Hoje eu tô com a Thaline, com a Júlia, elas são especialistas na área de direito de família. E a gente já teve o primeiro episódio, onde a gente conversou aqui, eu conversei com a Daniela, explicando todas as repercussões criminais. Inclusive, se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui no final, linkado, vou deixar na descrição também, vai lá que ficou muito legal. Hoje a gente vai falar das repercussões de família, dentro do direito de família, entender tudo que pode acontecer. E aí eu vou passar a palavra já para elas poderem se apresentar, darem as credenciais dela. Tudo bem, Thaline? Seja bem-vinda aqui ao canal. Tudo bem. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Júlia. Bem, meu nome é Thaline, sou advogada especializada em Direito de Família, formada em 2013 pela PUC de São Paulo. Tenho especialização também em Direito Processual Civil pela PUC e atuo nessa área. Hoje temos um escritório, eu e a Júlia, somos sócias e temos um escritório só de Direito de Família e Sucessões. Então, essa realmente é a nossa área de atuação e especialidade. Esse é um tema bem interessante que, lógico que não nessa dimensão do que foi exposto no vídeo do Felca, mas que numa dimensão muito menor aparece rotineiramente no escritório. Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade para falar sobre esse tema. Acho que é algo que muita gente vai se interessar e ter dúvidas mesmo. Sim, com certeza. Muito obrigado, Thaline. E você, Júlia, pode se apresentar para o pessoal, por favor, seja bem-vinda aqui. Obrigada, Pablo, pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Júlia Spinardi, sou sócia da Thaline, somos sócios, como ela disse, também sou formada em Direito pelo Mackenzie, pós-graduada em Processo Civil, e a nossa especialização realmente já há mais de uma década é na área do Direito de Família e Sucessões. E é isso aí, né? Estamos vendo a repercussão desse caso sobre as suas várias nuances, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, grandes polêmicas sobre regulamentação das mídias sociais, do ponto de vista do menor, do adolescente, questões relacionadas à emancipação. Então, acho que a gente tem bastante a contribuir com esse tema. Com certeza. Bom, acho difícil alguém que não assistiu esse vídeo do Felca, né? Mas, assim, eu vou ser sincero para vocês que eu assisti, acho que foi num final de semana e apareceu lá, eu achei interessante, né? Eu gosto muito desse tipo de vídeo documentário, assim, sabe? Eu gosto muito de consumir esse tipo de conteúdo. Eu tava assistindo, minha primeira impressão quando eu vi o vídeo foi ficar horrorizado, né? Um vídeo assim que ele é muito desconfortável. E eu acho excelente, né? Ele ter aberto o espaço para a gente começar a falar sobre isso, porque eu acho que muitas pessoas, né? Às vezes até, entre aspas, na inocência não viam o perigo que estava acontecendo, que acontece ainda dentro das redes sociais e tudo mais, com relação a essa exposição de menores, né? Eu acho muito interessante que ele começa o vídeo até com aqueles quotes mirins, e que eu já acho que é um problema muito grande, é bem polêmico a gente falar sobre isso, mas eu acho que já é uma exposição também bem complicada, sabe? Você fazer uma criança viver como um adulto e ter uma rotina como um adulto, e aí ele parte para essa parte do vídeo que tem mais a ver com uma parte de sexualização das crianças mesmo, e eu demorei um tempo para processar e eu falei, não, vamos fazer uma sequência de vídeos aqui comentando um pouquinho sobre isso. Quando vocês assistiram esses vídeos, esse vídeo em específico do Felca, o que vocês conseguem comentar assim, para a gente já de início do que tem lá? Olha, Pablo, eu vi o vídeo, eu tive que ver em partes, porque eu achei bem pesado, realmente. Tinha muita coisa ali, tipo, os mini coaches, eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não conhecia isso. Eu conhecia os coaches adultos, os mini coaches nunca.
Mas, assim, muita coisa chama. E vi ontem a matéria do Fantástico, acho que acabou sendo um timing legal a gente falar hoje sobre esse tema, porque acho que a matéria do Fantástico trouxe mais alguns elementos, e aí sobre o aspecto do direito de família e sucessões, porque eu acho que a gente tem. O que chama a atenção ao iniciar o vídeo é a vulnerabilidade dessas crianças, aonde estão e até que ponto os pais dessas crianças sabem dessa situação, qual é o nível de monetização desse conteúdo, a quem ele atinge. Então, assim, como eu disse, eu sou uma pessoa cronicamente online, eu nunca tinha visto os mini coaches. Quem esse público atinge, com qual finalidade. Então, eu acho que do vídeo, a minha primeira percepção foram perguntas. Eu tinha muitas perguntas, ainda tenho muitas perguntas jurídicas e sociais decorrentes do que a gente viu. Para algumas delas, eu tenho a resposta, com base no ECA e no Código Civil e nas leis de proteção à criança e ao adolescente de modo geral. Mas para muitas delas eu não tenho a resposta nem do ponto de vista jurídico, e eu acho justamente que é um momento de parar para essa situação, olhar para essa situação, e algumas leis precisam urgentemente serem criadas. Eu já sei que essa resposta veio, né? Que foram protocolados vários projetos de lei. A gente sabe que vai ser, né, vai ser feito disso um palco aí para uma série de movimentos políticos, até diante da iminência de eleições e tudo mais, mas fato é que é um movimento legítimo e, de fato, uma regulamentação das redes sociais, especialmente do ponto de vista da criança e do adolescente, é algo urgente. Interessante. Para mim também, assim, óbvio, é um vídeo muito indigesto, né? É algo com que a gente não cresceu. Nós não tivemos essa realidade quando tínhamos essa idade, acho que nem tinha computador em casa, então é uma realidade diferente a gente ficar pensando onde a próxima geração vai estar nesse ambiente da internet, como que vão ser as coisas. Acho que não é nem cada ano se torna mais sofisticado, cada mês surge algo novo, e impressiona que tenha sido necessário um vídeo com esse grau de detalhe e de coisas assim que trazem o asco para a gente, né? Isso precisou repercutir nesse nível para que todo mundo abrisse os olhos para esse tema, porque de fato ele estava embaixo do nosso nariz, como o Felca diz no vídeo, mas de uma forma muito mais sutil. Então, por exemplo, eu também nunca tinha visto os coaches mirins. Eu não sei se eu tivesse visto uma primeira vez, fora do contexto do vídeo do Felca, se a minha reação só seria, nossa, que bizarro, jamais faria o meu filho participar de algo assim, mas eu não sei se eu teria tido uma reação imediata de isso deveria ser ilegal, ou isso deveria responsabilizar os pais. Então, acho que trouxe uma reflexão mais profunda para o tema da internet e das crianças e dos adolescentes. Fato é que hoje isso não é regulamentado, então não existe uma resposta legal, né? A gente sabe que, lógico, pode ter uma rede social a partir dos 13 anos, que tem que ter a moderação e a fiscalização do pai ou da mãe, mas até que ponto um pai e uma mãe que opta por postar os filhos está cometendo um ato de exposição ou de exploração ou ilegal, e o outro pai que simplesmente é mais reservado e não gosta de rede social e não posta nada está agindo de maneira mais correta. Hoje não existe essa dualidade, né? Hoje não tem regulamentação nenhuma. Então isso me fez me questionar e refletir muito também sobre o que deveria ser o certo e o errado nesse ambiente, porque é óbvio que tem casos, e o que acontece, por exemplo, nos vídeos do Ítalo, que eu também nunca tinha ouvido falar, eu não tenho hábito, eu não consumo TikTok, YouTube, então realmente para mim era algo muito fora da minha realidade, mas aquilo, obviamente, você bate o olho e você já na hora tem uma reação de que aquilo é criminoso. Sim. Né? Sim, sem dúvida. Você não precisa nem ser advogado para isso. Você já sabe, já vê que é errado, né? Aquilo não tem o menor cabimento.
Agora tem situações que não, como a dos mini coaches. Você já fica assim, poxa, eu não exporia meu filho dessa forma, mas também eu não fui imediatamente para um lado disso deveria ser proibido, por exemplo. Sim. Não pensaria nesse nome adultização sozinha. E, de fato, é o que está acontecendo, né? Existe esse movimento acho que a internet, ela colocou todo mundo muito no mesmo ambiente. Os adultos e as crianças e os adolescentes, eles estão convivendo dentro de um ambiente comum na internet, que é algo que talvez na nossa infância já não existia, porque não existia esse ambiente pulverizado. Cada um estava vivendo no seu mundinho, no seu cantinho. Mesmo acesso à televisão. Eu acho que os nossos pais tinham uma possibilidade de fiscalizar o conteúdo que a gente assistia, muito diferente do que os pais de hoje em dia, que a criança com o celular na mão, o controle é muito menor de para onde ela vai a partir daquele aparelho, né? Então, acho que trouxe bastante essa reflexão, tanto do ponto de vista, como a Júlia disse, de advogada, quanto de pessoa, de indivíduo, de sociedade mesmo. Então, pena que precisou de tudo isso para a gente abrir os olhos. Você estava falando e eu estava pensando, né, que você puxou lá de trás, você falou, na nossa época, quando a gente era criança não tinha internet, eram outros tempos, né, muito diferente. E eu estava parando aqui para refletir, eu acho que na realidade, né, houveram mudanças importantes dentro da sociedade, mas eu acho que o que foi mais definitivo que tem hoje em dia é a capilaridade da internet, né? É como ela consegue espalhar o conteúdo, porque, por exemplo, se a gente pensar na década de 90, que foi mais ou menos onde a gente era criança, né? Existiam vários programas hipersexualizados, né? Tinha... Em festa de família a gente era criança e dançava a boquinha da garrafa, enfim, né? A cultura dos anos 90 foi muito complicada. Agora, eu acho que o que acontece hoje é que estão se gravando isso daí, estão publicando na internet, o que antes ficava dentro da festa familiar, e os tios e tudo mais davam risada e tá tudo certo. Olha que engraçado, lá tá a criança dançando El Chan. Agora não, agora, né, são feitos vídeos igual a gente viu lá e são postados na internet e aquilo acaba perdendo totalmente o controle de quem está consumindo aquele tipo de conteúdo, né? Então, você começou com uma reflexão, né, falando sobre a questão dos pais, né, até onde isso é certo ou é errado. Eu queria tentar entender aqui, para o pessoal também entender, até aonde, se vocês podem falar que tem algum limite que a gente poderia começar a pensar sobre o assunto com que a gente tem hoje. Eu acho que sobre, eventualmente, a gente criar leis, vai ser legal, a gente vai falar mais pra frente, que a Júlia tocou nesse ponto, né? Mas com o que a gente tem hoje, tem algum limite onde a gente pode encontrar a responsabilidade dos pais com a promoção desse tipo de conteúdo, né? Até falo porque eu esqueci o nome da menina, mas, por exemplo, esse foi muito bizarro, esse caso, que tinha uma mãe lá, né, no vídeo do Felca, que abriu um OnlyFans da filha, que era adolescente e vendia conteúdo, sabe? Um negócio assim... assustador. Exatamente. Pablo, eu acho assim, queria fazer duas ponderações. Sim, acho que vamos te responder, sim, já existem mecanismos legais hoje para coibir e responsabilizar esse tipo de conduta, ainda que um pouco genéricos para uma situação tão específica como essa. Mas eu queria só aproveitar o gancho, porque você trouxe a questão dos anos 90 e Sim. a televisão nos anos 90, e de fato já tinha uma hipersexualização geral, né, nos programas. Sim. E também, né, era naturalizada alguns comportamentos, mesmo envolvendo crianças e adolescentes. Agora, eu acho importante trazer do ponto de vista do audiovisual, então, dessas mídias que na época eram televisão, né, podia ser a cabo ou não, e rádio, era o que tínhamos.
E a gente sabe que já naquela época existia um grande abuso psicológico e sexual de crianças envolvidas na indústria. Então, Hollywood, de modo geral, Disney, né? A gente tem aí as vítimas dessa indústria, enfim, Britney Spears, mais recentemente o Justin Bieber, Amanda Bynes, enfim, algumas só para citar. Mas eu até queria deixar aí para os seus telespectadores a recomendação de um documentário que fala profundamente sobre isso e dos abusos que aconteciam nos bastidores da Nickelodeon. Qual que eu acho que é a grande diferença, e já era uma situação muito grave, e de hipersexualização e até de abusos sexuais? Qual que era talvez a diferença, as duas grandes diferenças dos anos 90, 2000, até início dos anos 2000 para agora? Primeiro que tinha uma tolerância muito mais abrangente do que dessa sexualização, de modo geral, até por uma falta de evolução da sociedade, um movimento patriarcalista muito mais predominante. E, em segundo lugar, boa parte disso acontecia nos bastidores, ao contrário do que acontece no caso do Ítalo agora, né? Estava tudo à vista, à mostra, ao vivo, com os pais autorizando. Então, se de um lado uma Britney Spears, uma atriz mirim, um cantor mirim, muitas vezes sofria essa adultização nos bastidores, mas até por parte, às vezes, da própria família, porém nos bastidores, ou em algum nível de bastidor que você conseguia fingir que não estava sabendo, agora é o oposto, né? A gente tem isso de uma forma massiva aos nossos olhos, lógico, né? Não de todos os indivíduos, mas pelo que eu sei, ele tinha quase 5 milhões de seguidores, qualquer coisa assim, ou muito mais que isso. É isso mesmo, mais ou menos, era muita gente, né? Fora que tinha um TikTok, depois a gente até pode falar, né? Ele foi banido lá no TikTok, no Instagram ele tinha muita gente. Se não me engano, acho que ele tinha canal no YouTube também. Então, assim, se lá atrás tinha uma cultura de bastidores, ainda que para inglês ver, aqui a gente tem uma cultura de simplesmente muita gente, inclusive a Justiça e o Ministério Público, de modo geral, optaram pela ignorância dessa situação. Acho que só queria fazer esse link, eu acho realmente esse documentário, eu não consegui nem assistir até o fim, de tão chocante que é. E se relaciona muito bem com essa situação. Mas, começando a responder a sua pergunta, a gente tem, em primeiro lugar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece uma série de prerrogativas, premissas, direitos e obrigações relacionadas às crianças e aos adolescentes que devem ser observadas tanto pela sociedade, né, quanto pelo Estado, aí como poder, enfim, executivo, de garantir essas prerrogativas, e tanto quanto pelos genitores, que são, então, o pai e a mãe, que são detentores do poder familiar, que é o antigo poder parental. Ou seja, incumbe a esses pares, né, a esse par parental, fazer toda a fiscalização, prover os meios, não só financeiros, mas psicológicos, morais, ambientais, sociais, para que as crianças e adolescentes tenham o seu desenvolvimento salutar e seja garantido o bem-estar e especialmente a integridade, né, desses sujeitos. Então, isso é uma premissa maior, são direitos fundamentais da criança e do adolescente. Bom, isso está positivado numa lei. A quem incumbe dar cumprimento? Então, como eu disse, né, o Ministério Público tem o seu papel e os próprios genitores. Aqui, nesse caso, me parece que houve uma falha, obviamente, né? Vamos colocar sempre o suposto no começo para a gente se resguardar. Sim. Não dá para saber de tudo como que era. Supostamente, esses genitores, que também parecem ser pessoas extremamente vulneráveis do aspecto socioeconômico, mas, enfim, isso não pode servir como um total atenuante, mas acho que houve uma exploração geral, né? Tinha um estereótipo de crianças que eram selecionadas para participar. Então,
eram, sim, famílias inteiras vulnerabilizadas, mas fato é que mesmo diante desse cenário socioeconômico, em parte de carência, esses pais, supostamente, potencialmente, falharam nos seus deveres e obrigações decorrentes do poder parental. Uhum. E qual a consequência para isso? A consequência, em tese, é uma perda do poder familiar, ou seja, a perda do... é a pena máxima, assim, dentro do direito de família, ou seja, é a perda do direito de você exercer os direitos e deveres decorrentes do ser pai e ser mãe, ou a perda da guarda daquela criança. Porque guarda e poder familiar são conceitos independentes. Você pode não ter a guarda de uma criança, mas você continua detentor do poder familiar. Ou seja, você continua sendo o pai ou a mãe e exercendo os direitos, deveres e obrigações decorrentes do poder familiar, mas, de repente, a guarda é só da mãe. Aqui, nesse caso, pode acontecer tanto a perda da guarda para um terceiro, porque aqui me parece que, na maioria dos casos, nem o pai nem a mãe teriam isenção para o cargo, porque muito possivelmente ambos estariam de acordo com essa situação, ainda que talvez não soubessem de tudo que acontecia lá. E aí, quem assumiria a guarda poderia ser uma avó, uma tia, e, em última instância, o Estado, né, por meio dessas crianças serem levadas para centros de acolhimento do serviço social. Uhum. Você quer complementar o que a Júlia falou, Thalim? Ou posso dar continuidade? Pode dar continuidade, Pablo. Tá, então, o que eu queria saber, o pessoal deve estar com essa dúvida, né? É o seguinte, né? Então, a gente está falando aqui que, eventualmente, os pais poderiam perder aí esse poder familiar, pode perder a guarda para terceiros e tudo mais. É triste essa situação, onde a gente viu que, de fato, as famílias eram muito vulneráveis economicamente. Ele dava, se eu não me engano, celulares para os pais, para os próprios menores, até para evitar que alguém falasse sobre os abusos que eram praticados lá dentro da casa. Só que, o que eu quero entender? 2 cenários, né? Um que não sei se vai acontecer, outro que eu acho que vale mais a pena que vai acontecer. Num primeiro cenário, por exemplo, vamos imaginar que essa criança vá para um terceiro. Em última análise, né, vai ficar em poder do Estado por um tempo, não sei. Esses pais teriam que pagar uma pensão, por exemplo, pro filho. E outra coisa, né, que eu queria jogar aqui para a gente refletir é que a gente sabe que muitos desses menores se beneficiaram economicamente de toda essa situação, as famílias como um todo, os pais. Então, a gente já até viu, por exemplo, vídeos desse pessoal se manifestando indignado, né? Indignado. Então, por exemplo, numa situação onde, dentro de um processo judicial, esse pai venha a perder esse poder familiar, na prática, como que vocês entendem que isso seria de fato aplicável? Porque a gente não está falando de uma situação onde a gente vai tirar uma criança ou um adolescente que está sofrendo os maus tratos e a criança vai dar graças a Deus por estar saindo da casa dos pais. Não, muitas dessas crianças e adolescentes estão revoltados com tudo que está acontecendo, né? Tiraram uma boa forma de sustento deles e, por exemplo, eu fiquei imaginando, vai vir uma decisão judicial falando que vai perder o poder parental, mas eles vão falar, não vou sair da casa do meu pai, eu quero continuar vivendo com meu pai. Vocês estão falando que ele perdeu o poder sobre mim, mas tá bom, vou continuar e ficar com eles, né? Então, que pode ser também o que o pessoal está se perguntando, entender esses 2 aspectos, né? Então, como que funcionaria um caso, eventualmente, de pensão e, na prática, essa situação? Bem, com relação a essa renda, né, dos menores e eventualmente pagar os pais pelas autorizações que foram dadas, os pais, por lei, eles detêm o direito e o dever de administrar e usufruir dos bens dos filhos menores. Bem, renda, bem no sentido amplo, né?
patrimônio dos menores. Agora, isso, embora não esteja aí sim expresso na lei, tem que ser interpretado de uma forma coerente com o sistema. Então, que os pais devem administrar essa renda em prol dos próprios menores. O que muitas vezes a gente vê, inclusive em casos também famosos de atores mirim, Larissa Manoela, enfim, são os pais também revertendo essas rendas em benefício próprio ou então desviando essas rendas. Por mais que a lei diga que é dos pais a administração e usufruto, o importante é que isso seja administrado e usufruído em prol do filho. Isso é uma interpretação do que está na lei, dentro de tudo que incumbe ao poder familiar e ao poder parental. Então, essa premissa é muito importante. Não fica claro no vídeo, então aqui eu estou fazendo uma suposição, se os filhos eram pagos justamente pela participação nesses programas, né, enfim, não sei nem como chamar isso, ou se literalmente os pais eram pagos por estarem cedendo às autorizações. Né? E aí seria diferente, porque de um lado você pode ter quase que uma cessão onerosa, uma venda de um direito de explorar a imagem do seu filho, o que daí eu já não entendo que está dentro da legalidade. E de outro lado você pode ter um menor que está participando de um tipo de programa equiparado a um programa de TV que está sendo remunerado por isso e os pais estão gerindo essa renda. Parece sutil, mas é uma diferença importante. Se são os pais que estão monetizando isso e recebendo em nome próprio ou os filhos. E dá para entender a revolta dos jovens, porque eles não têm discernimento. Acho que esse que é o grande ponto. Eu tenho certeza que mesmo com 12, 13 anos, quando eles entravam para esse mundo, devia ocorrer um deslumbramento. Eu vou ganhar um celular, eu vou ter uma mesada, eu vou viver com outros jovens. Fama, né? Fama, exatamente, é fama, é reconhecimento. Eu entendo que isso tenha um potencial atrativo muito grande para o adolescente ou para a criança, mas o ponto é justamente que se parte do pressuposto de que a criança não tem discernimento. Então não importa se ela acha legal, não importa se ela acha o máximo, se ela está achando que essa exposição está gerando um ganho para ela, uma vantagem, isso não importa. A lei parte da premissa de que o consentimento da criança, ele é imperfeito, ele é viciado, justamente pela falta de discernimento. Então, eu entendo a revolta dos jovens, mas nesse caso, do aspecto jurídico, o que o público tem que entender é que isso não tem valor nenhum. Pouco importa, né? Fala, Ju. E aí eu acho que tem um ponto muito importante que acho que né, que também gerou muitos comentários, que é a questão da emancipação. Bom, mas a partir do momento em que esse jovem foi emancipado, não cabe só a ele a decisão de estar ou não nesse ambiente, com todos os problemas que ocorrem por lá. E aí eu acho que tem duas questões principais, né, e muitas outras laterais. Eu acho que a primeira delas pelo que eu entendi, do que sabemos do caso até aqui, que, né, acho que tem muitas pontas ainda a serem unidas e esclarecidas. Essa turma do Ítalo, ela crescia junto com ele, basicamente, né? Então, acho que a principal das meninas, uma que tem mais seguidores, acho que se chama Camilinha, salvo engano. É isso. Ela começou com ele com 12 anos, aí, enfim, acho que aos 16 ela foi emancipada, qualquer coisa assim. Então, eu acho que, assim, eu tenho certeza que a emancipação, ela tem que ser feita a partir de uma observação completa daquele jovem, de uma prontidão para assumir a responsabilidade pelos atos da vida civil, o que pode decorrer de uma série de fatores. Alguns previstos no Código Civil, como o casamento, né? Então, se pressupõe que, bom, se essa pessoa está pronta para casar, ela está pronta para assumir a responsabilidade a respeito de si mesma. Confesso que, pessoalmente, acho que não, que 16 anos, se alguém quer casar, na sociedade atual, cabe aos pais dizerem, querido, espera mais um pouco, mas enfim. Agora, o fato é que
Aqui o que acontece é o oposto. Então, não há uma observação se essa criança está pronta para responder pelos seus próprios atos e se encarregar de si mesma. A emancipação é aqui utilizada como um mecanismo jurídico puro e simples para tentar gerar áreas de legalidade para essa situação e assim isentar de qualquer tipo, o que, né, é uma estratégia bem ruim, mas enfim, tentar isentar de qualquer responsabilidade jurídica o Ítalo, aqui no caso, e os genitores, fazendo com que essa criança, então, seja totalmente responsável por tudo que acontece ali. Só que nasce viciada, né, essa emancipação, ela nasce com um objetivo de ser desvirtuado da razão de existir da emancipação per se. Então, acho que até a emancipação, nós achamos, né, Tata, que essa emancipação, ela é muito questionável, sob o ponto do aspecto da superveniência de continuar existindo diante de tudo que se sabe. Porque é isso, essa criança quer, claro que ela quer. Ela está ganhando dinheiro, visibilidade, engajamento, veio de uma cidade de 70 mil habitantes, vulnerável. Ela pode não ir à escola se ela quiser. Bom, é o sonho de uma criança. Então, acho que a situação da emancipação, ela torna a questão juridicamente mais complicada para a penalização dos envolvidos, mas ela não dá os contornos de legalidade que foi esperado por essa jogada, assim, pelo menos ao ver. Desculpa, Pablo, só complementar. Aí a gente está falando de responsabilidade do ponto de vista civil. Sim. Porque para o direito penal, e acredito que isso tenha sido falado no outro vídeo, a emancipação não interfere na responsabilização dos adultos que causaram os crimes, né? Eu comentei com a Daniele, eu perguntei isso daí para ela, que até algo que eu ia devolver para vocês também, né? A Júlia falou sobre a questão da emancipação, então queria entender para o pessoal, trazer aqui para o pessoal, então, pelo que ela falou, né? Há a possibilidade de reverter uma decisão, né, de emancipação. Queria que vocês comentassem um pouquinho para o pessoal entender como que funciona isso daí. Se, mesmo emancipado, como posso colocar de uma forma mais simples aqui para falar, se os atos que essa criança, esse adolescente, na verdade, praticou, de alguma forma, mesmo tendo a emancipação, a gente pode considerar inválidos, a depender, né, do que foi. E acho que eram mais essas questões que envolviam a emancipação. Aí depois eu volto para aquilo que a gente estava comentando de ordem prática né, de existir uma... exatamente. Só para não causar nenhum tipo de confusão na fala e ninguém entender errado, a emancipação, em regra, ela é irreversível, tá? Acho que o ponto de vista aqui é que ela pode estar ou não maculada por outros vícios dos negócios jurídicos, enfim, como erro, coação, dolo e assim por diante, mas, em regra, ela não é reversível, tá? Legal. A situação posta aqui é tão sui generis que o que a gente coloca para o questionamento aí do pessoal, enfim, de todos nós será que o que acarretou a tomada da decisão a respeito da emancipação não desvirtuou a natureza desse instituto jurídico? Essa emancipação foi feita efetivamente porque esses jovens estavam prontos para se encarregarem de si? Eu acho que não. Mas não existe um passo a passo da reversibilidade da emancipação. Em regra, é irreversível. Legal. Acho que o grande ponto é olhar se isso foi... assim, e aí não tem uma resposta, Pablo, é caso a caso, isso é muito específico. Acho que essa pergunta nunca foi feita para a gente antes, mas vai ter que ser olhado quem era essa criança, em que contexto esses pais assinaram essa emancipação, eles receberam alguma coisa para isso? Não receberam? Né? Então não tem uma resposta na lei para esse caso específico. O que eu queria
trazer aqui para o pessoal entender, assim como eu falei no vídeo da Daniele, né, que ela explicou aqui pra gente que não é porque um adolescente foi emancipado que não é aplicável a legislação penal, os tipos penais pertinentes aí. Agora, não é porque um adolescente também foi emancipado que não tem aplicação do ECA, né? Que ele, vamos dizer assim, deixa de ser adolescente. Perfeito, exatamente. A aplicação do ECA, ela decorre da idade. Então, dos 0 aos 12, o ECA classifica como criança, e dos 12 aos 18 como adolescente. A emancipação, ela tem um efeito civil, ou seja, os atos que só poderiam ser praticados individualmente, sem consentimento dos pais, enfim, a partir dos 18 anos, eles se antecipam para os 16 ou para a emancipação, que é comprar um bem, vender um bem, tomar um empréstimo, firmar um contrato de aluguel, enfim, são atos nessa esfera, que é a esfera civil. O menor, ele continua sendo menor, só que ele tem essa capacidade civil estabelecida antes da hora. Então, por exemplo, o menor emancipado não pode beber com 16, 17 anos. Não pode tirar a carteira de motorista. Então, não é algo que se expande para outras esferas do direito. E isso é bem importante de ser dito, porque realmente é uma dúvida comum. Não é normal, casual na nossa sociedade que a gente tenha muitos casos de emancipação. É algo mais raro. E eu entendo, e é uma interpretação também minha, de que ela deve ser feita de alguma forma em benefício do menor, e não em prejuízo. E nesse caso, ela foi feita de uma forma a vulnerabilizar mais esse menor. Sim, exatamente. E aí, a gente pensa num vício de vontade ali dos pais na hora de conceder essa emancipação. Qual era a finalidade? A finalidade foi conceder uma maior segurança ou uma maior independência de fato para aquele menor? Não. Foi deixá-lo mais exposto a violações dos direitos dele. Então, por isso que, numa forma interpretativa que não está na lei, que a emancipação de fato não é reversível por lei, mas numa interpretação nossa, a finalidade do Instituto já foi viciada na hora que foi aplicada, entendeu? Não. Perfeito. E agora eu queria retomar, então, o que a gente estava comentando para vocês darem as considerações de vocês sobre a efetividade de, eventualmente, a gente ter uma decisão aí onde um pai perca esse poder familiar. Qual que é o entendimento que vocês têm com relação à efetividade? Vocês acham que isso vai ser aplicável, não vai ser aplicável, tem formas de aplicar ou não? Eu acho que, considerando a idade das crianças, a efetividade é baixíssima, para não dizer nenhuma. Isso é muito mais comum quando a gente trata de bebês, né, em alguma situação de risco, ou crianças pequenas, realmente numa situação de um risco causado pelos próprios genitores, porque, querendo ou não, esses genitores, eles estão, como a gente disse desde o começo, também tem uma situação de vulnerabilidade, pelo menos, assim, generalizando, né, que eu acho que não, as situações são bem específicas lá de cada caso, mas generalizando, não vejo grandes efetividades, acho que não, de novo, assim, é uma situação tamanha de especificidade, mesmo, que eu não vejo isso resolvendo essa questão, tá? Aliás, isso aconteceu, essa discussão aconteceu num outro caso que é tratado pelo FELCA. Eu acho que o nome da menina era Bel, né? E ela fazia vídeos com a mãe que, a princípio, não eram de sexualização. A princípio, não eram de questões de sexualização, mas ela parecia não estar gostando de fazer aqueles vídeos, e a mãe seguia, supostamente, insistindo na monetização da menina. E o Ministério Público, como a mídia estava muito em cima do caso, pegou bastante pesado, acho que teve perícias psicossociais, talvez tenha tido a perda da guarda momentaneamente, mas não acho que vai acontecer isso, e também não vejo grandes efetividades.
Provavelmente o que vai acontecer é um acompanhamento pelo conselho tutelar de cada uma dessas cidades, né, de uma forma bem próxima, e basicamente assim, então tudo que for acontecer com essas crianças, o conselho tutelar vai estar em cima, o Ministério Público vai estar em cima, e isso vai ser sempre reportado dentro de um processo envolvendo cada família e cada criança. Acho que deve ser isso. Eu entendo que até os 15 anos, digamos assim, até os 16, até completar os 16 anos, que o Estado poderia tirar aquela criança daquela família à força. Num caso de perda de poder familiar, tira e leva para um abrigo. Se o adolescente já for emancipado, já tiver os 18 anos, é o que você disse, ele quer continuar morando lá com os pais dele, está achando essa situação o máximo, não tem nada que possa ser feito involuntariamente, mas até os 16 anos, pelo menos, e sem a emancipação, essa proteção já seria mais vinculativa, né? Se houver a perda do poder familiar, não houver algum outro membro da família que assuma a guarda, o Estado poderia sim tirar a criança ou adolescente daquele ambiente à força, e essa criança vai para um abrigo. Acho que a grande questão é, isso resolve o problema? Perfeito. Essa é a questão. Aí um pouco na solução também do Conselho Tutelar ter um acompanhamento mais próximo, que no fundo é instrução da sociedade sobre os perigos, sobre a forma de lidar com isso. Eu imagino que muitas dessas famílias também provavelmente não tinham o mesmo grau de acesso e entendimento das mídias sociais que os próprios adolescentes tinham. Então, eu também consigo acreditar em situações em que os pais não tinham a menor noção, não acessam o YouTube, não conseguem acompanhar um programa online e saber o nível de exposição, quantas pessoas estão vendo, porque não é a realidade dessa geração e talvez daquele local e daquela família, e aí outras camadas vão sendo acrescentadas. Então, acho que instrução também é uma palavra aqui muito importante, né? Fiscalização, claro, mas também dar as ferramentas para essas famílias entenderem qual era aquele risco e por que houve a sujeição a um risco e a violação de direitos daquele menor. Eu acho que em muitos casos só tirar a criança da família e colocar num abrigo... vai piorar a situação, né? A situação, exatamente. Legal, bom, excelente reflexão aqui para a gente trazer para o pessoal que está assistindo. E até já comentando sobre essa parte... De legislação mesmo, né, que a Júlia levantou no começo da nossa conversa. Hoje é a mesma pergunta que eu fiz para a Daniele. No caso da parte criminal, ela falou que não sente tanto falta de lei para punir essas pessoas. Agora, do ponto de vista do direito de família, vocês acham que a gente precisa evoluir, construir legislação em cima disso? Ou vocês acham que a gente já tem legislação suficiente para regular as situações que a gente viu aí? Olha, eu entendo que é claro que a gente consegue extrair muita coisa da interpretação das leis, né? Da intenção por trás das leis. E isso é muito mais possível no direito civil do que no direito criminal. Sim. No direito criminal tem que estar escrito, expresso que aquilo é proibido. No direito civil, não. A gente consegue fazer um trabalho interpretativo, mas essa questão das redes sociais, ela é muito nova, ela cresce num descontrole, num passo muito descontrolado, e, de fato, alguma coisa precisa ser feita, né? Eu e a Júlia até estávamos discutindo isso com relação a mecanismos. Lógico que você inserir no Código Civil algumas responsabilizações adicionais para os pais, no caso desse tipo de exploração ou de monetização, sexualização, é claro que faz sentido, mas no fundo é muito mais complexo do que isso, né? Como que a gente fiscaliza
como, por exemplo, que você coloca uma responsabilidade para o Ministério Público fiscalizar redes sociais de menores. É impossível. O volume é muito grande, né? E muitas coisas acontecem ainda em esferas semi-privadas. Eu posso ter um Instagram bloqueado, mas com um conteúdo ali completamente violador de direitos de menores. E como que eu acesso aquilo? Então, no fundo, acho que a resposta é sim, aperfeiçoar e atualizar a lei para essa realidade atual, mas os mecanismos, eles também têm que ser, acho que muito mais próximos de todos nós, como sociedade e como pais, porque até o mecanismo de denúncia no Instagram, por exemplo, será que não tinha que ter algum mecanismo mais específico e eficaz quando o conteúdo veiculado envolver menores? Será que isso não é mais rápido e efetivo do que só colocar uma nova norma no Código Civil ou no ECA? Assim, eu acho que, no fundo, tem que ser algo que tenha uma eficácia realmente maior, uma agilidade, um poder de atuação maior, e, claro, responsabilizar os pais, que são os primeiros responsáveis, mas que todos nós, como sociedade, como comunidade, possamos também ter algum modo de fiscalizar isso e agir de uma forma proativa. Então, se eu estou vendo um conteúdo, estou lá no meu Instagram, pessoal, que é fechado, e eu estou vendo um conteúdo, uma coisa esquisita que aparece para mim, eu tenho que poder também alertar e ter o poder de levar a questão para as redes sociais. Então, o que eu estou tentando dizer é que todo mundo tem que ter a sua parcela de poder e dever dentro dessa situação. Atualizar a lei é importante, é necessário, mas também acho que se atualiza a lei hoje, daqui a 2 meses aparece uma rede social nova com um mecanismo. Então, no fundo, nem tanto no direito de família, eu acho que o direito de família ele acaba conseguindo preencher essas lacunas justamente com a interpretação do que é o poder familiar, do que está intrínseco ao poder familiar e tudo mais. Mas uma regulamentação mais geral sobre mídias sociais, internet, uso de internet e tudo mais, eu acho que seria muito, muito bem-vinda e algo que conseguisse acompanhar as futuras redes e mídias que vierem a surgir. Concordo 100%. Você tem algum comentário para acrescentar da Thaline, Júlia? Eu acho que assim, o primeiro passo, né? E aí olhando especificamente para essa questão do Ítalo, que foi denunciada pelo Felca, a gente sabe que, enfim, todos os atores mirins que vão participar de conteúdos, propaganda, novela, peça de teatro, enfim, essas coisas todas, ou seja, quando crianças são agentes do trabalho, né, quando vão trabalhar, existe uma série de regras a serem seguidas. Então, tem que ter autorização judicial, concordância do Ministério Público, comprovação de frequência escolar regular, psicólogo no set, enfim, uma série de coisas que têm que ser observadas para garantir justamente a observância ao que diz o ECA a propósito do bem-estar dessas crianças. Bom, me parece que antes de qualquer coisa, nada disso foi seguido, né, pelo Ítalo, enfim, por aquele programa, ou seja lá o que for. Então, eu acho que um primeiro passo já existem leis que regram, já existe o ECA, e já existem uma série de normas para a participação de crianças de conteúdo audiovisual, ou seja, para quando a criança vai efetivamente trabalhar. Se isso fosse minimamente observado para o ambiente digital, e aí, obviamente, não estou falando de uma propaganda da Coca-Cola ou de qualquer outra coisa que é veiculada no Instagram, ou no YouTube, ou no TikTok. Eu estou falando de produtores de conteúdo que envolvem na sua produção de conteúdo a participação de crianças. A gente viu recentemente aquela Antonella, filha do Luciano Huck, enfim, sei lá, movimentou a internet de tal forma. E aí mencionaram que também tinha uma casa de mini influenciadores mirins, que eles vão lá para passar semanas fazendo conteúdo. Essas leis estão sendo seguidas? Está sendo apresentada a regularidade escolar, de frequência dessas crianças? Enfim, eu acho que o primeiro passo é seguir as leis que já existem.
e não ser observado esse ambiente digital como vale tudo. E sim, lapidar as leis que já existem e ferramentas de que as próprias mídias digitais, as redes sociais, façam a moderação também do conteúdo inadequado. Eu acho que só da gente conseguir uma maior moderação, uma maior efetividade na remoção desse conteúdo seria o ideal, né, pra gente. E, bom, diante de todo esse quadro aqui que a gente traçou, essa caminhada, tem algo que vocês acham que ficou de fora, que vale a pena a gente comentar ainda? Tem um ponto que eu queria deixar aqui de recomendação mesmo para os pais e para quem convive com crianças, é algo que tem sido muito falado como premissa de conduta por psicólogos, recomendação de psicólogos também, que é algumas coisas que a gente poderia evitar quando posta foto de criança. E não é porque está na lei, não é porque é ilegal nem nada disso, mas são cautelas. Então, uma delas é não postar foto que identifique, ou, por exemplo, uniforme escolar. Outra coisa, não postar foto em tempo real com o local em que você está. Então, se for marcar o local, faz isso depois, quando não estiver mais lá. Evitar postar o rosto das crianças. Eu sei que esse é o mais difícil, mas é também algo que é muito recomendado. E, de qualquer forma, elementos que identifiquem, aí, também por questão de segurança, né? Onde a criança mora. Aí posta sempre, todo dia, 14h, no parquinho X, e marca o local com o nome. Assim, esse tipo de cautela que a gente pode ter, eu acho que fica de recomendação mesmo para os pais, como um primeiro passo para quem quer aprender a navegar nesse mundo digital. Não é óbvio, não existem respostas óbvias, não é algo que tem uma cartilha pronta para a gente seguir, do que fazer e do que não fazer, mas essas recomendações a gente tem visto com bastante frequência, né? Então, são cuidados que eu acho que vale a pena deixar aqui no vídeo para quem estiver assistindo pensar, refletir sobre e se atentar nas próximas postagens. Perfeito. E você, Júlia, quer fazer mais alguma consideração, algum ponto que você... Não, Pablo, acho que a gente conseguiu passar, pelo menos dentro das informações que a gente tem até agora, por tudo. E ansiosa para ver o desenrolar, espero que positivo, dessa situação toda. E vocês querem deixar algum contato para o pessoal poder seguir vocês, eventualmente nas redes sociais, fazer alguma pergunta diretamente para vocês? A gente pode deixar o nosso site, o nosso Legal. Instagram profissional, né, do escritório está em desenvolvimento ainda. Então, o site é projspinardi.adv.br. Lá tem todos os nossos contatos. E é isso. A gente fica à disposição para qualquer dúvida aí do pessoal nos comentários, enfim. Legal. Obrigado, gente, por terem aceitado participar. Foi incrível aqui esse bate-papo para a gente conseguir trazer um pouco mais de luz para esse caso. Obrigada, Pablo. Foi um prazer. Pablo, foi um prazer para nós. Gostou desse vídeo da série? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários quais são as suas dúvidas que a gente vai tirar para você. E se você gostou também do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com quem possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você está gostando dos vídeos aqui do canal, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.